Olá, amigos do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. Tudo bem com vocês? Desejo que estejam bem. Meu nome é Elane Martins, sou trabalhadora desta casa. É com muita alegria que eu estou aqui para continuarmos o estudo do Livro dos Médiuns, que está acontecendo todas as quartas-feiras. Antes de iniciarmos as nossas reflexões, nós vamos fazer uma prece, agradecendo a Divina Providência pela existência, pela nossa vida. Agradecendo ao Divino Mestre Jesus, nosso amigo de sempre, pela oportunidade do auxílio dos bons espíritos, do nosso anjo guardião, pela inteligência, por conhecermos esta doutrina tão iluminada. Que a luz de Jesus envolva os nossos corações e as nossas mentes de paz, de esperança e de fé. Dando continuidade ao estudo, o capítulo de hoje é o capítulo 23 da segunda parte do Livro dos Médiuns, um tema bastante interessante, que todos nós temos curiosidade, que é da obsessão, né? E Kardec, como um bom professor, ele traz este assunto, estas informações, de forma bastante didática, para que nós possamos entendê-las, né? Compreendê-las de forma mais fácil. Embora seja um assunto muito comum, a gente ouve muito ele dentro da casa espírita, mas não é um assunto tão simples. E, como bom professor, ele inicia o capítulo definindo o que é obsessão. Vamos ver como é que ele fala? Ele diz: domínio que alguns espíritos desejam adquirir sobre certas pessoas. Nesta definição aí, Kardec já nos dá duas informações importantes. A primeira é o domínio, ou seja, a obsessão não é uma simples influência. Nós sabemos que todos nós somos influenciados o tempo todo, recebemos sugestões de espíritos desencarnados, principalmente espíritos que ainda convivem aqui na crosta terrestre, né? Que ficam aqui ainda na Terra. Mas ele destaca aí, não é uma simples sugestão, é o domínio, ou seja, é uma sugestão mais elaborada, é um controle maior sobre o livre-arbítrio, a vontade, os pensamentos daquele que está recebendo as sugestões, que neste caso é o médium. E aí ele diz: domínio que alguns espíritos desejam adquirir, ou seja, desejo, ó, essa outra palavrinha aí que interessante, desejo, ele está dizendo que os espíritos, eles desejam obsediar, eles não obsediam, porque senão eles estariam infringindo a lei divina da liberdade. Todo espírito, né, possui essa lei registrada em sua vida. E aí, para poder receber o espírito ter esse domínio sobre outro, é necessário que haja uma, digamos assim, uma permissão, mesmo de forma inconsciente, do espírito que está sendo obsediado, né? Para que aconteça tudo dentro da providência da justiça, porque se não fosse assim, não seria justo um espírito simplesmente nos influenciar por conta de um capricho. Isso não acontece. É necessário ter essa compatibilidade de pensamento, né? E aí ele traz outra informação interessante, que é praticado unicamente pelos espíritos inferiores, ou seja, os bons espíritos, eles não praticam a obsessão. Os bons espíritos têm outros trabalhos mais edificantes, eles se preocupam em trabalhar pela moral da humanidade, pelo bem, pela paz, pelos estudos que elevam, né, a humanidade a um grau superior nessa caminhada evolutiva. Então, quem fica perdendo tempo, porque nós sabemos que é uma perda de tempo quando a gente não se preocupa com a nossa evolução e acaba influenciando de forma negativa
a evolução do outro, nós estamos perdendo um tempo precioso da nossa existência. Chegam a dominar alguns, aqueles com quem eles se identificam. Kardec diz que eles chegam a dominar, né? Embora eles desejam, mas eles conseguem. Por que eles conseguem? Porque aqueles que eles encontram uma compatibilidade de ideias, de pensamento, eles acabam desenvolvendo as suas ideias também, junto aos médios, e com isso praticando as suas influências, os seus desejos. É importante, eu coloquei aqui, que é importante, como eu já falei antes, destacar que Kardec diz que todos nós somos suscetíveis às influências, mas nem todas as influências, né, são obsessão. Ou seja, nós sabemos, o livro dos médiuns, o livro dos espíritos nos diz que nós somos influenciados o tempo todo pelos espíritos que convivem aqui conosco, na crosta terrestre. E nem todas essas influências acontecem em forma de domínio, né? Nem todos nós somos dominados, alguns que são dominados. E aí ele diz que é quando esse domínio acontece, só repetindo para a gente gravar isso, porque é muito importante, esse domínio acontece quando há uma compatibilidade no nosso campo mental, ou seja, há uma permissão psíquica que interfere no nosso pensamento, nas nossas atitudes e percepções. Nesse caso, o espírito impõe a sua vontade ao médium. E aí ele diz que, né, dentro desse domínio, a obsessão possui variadas características, né? Possui características que podemos definir a partir do grau do constrangimento e da natureza do efeito que produz. Ou seja, existem obsessões que são mais fraquinhas e obsessões que são bem fortes, no sentido bem comum, para que a gente possa entender. E nesta classificação, Kardec trouxe 3 tipos de obsessão: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. A obsessão simples, embora o nome fale, né, o nome destaca aí simples, é simples no sentido de que acontece o tempo todo na nossa vida cotidiana, né? Envolve-nos com desejos, com vontades que aparentemente não são nocivas a nós, nem ao outro, nem ao mundo, mas nós vamos perceber aqui, pelo que Kardec traz, que isso provoca um desajuste no médium, naquele que está sendo influenciado. Neste caso, Kardec diz, é quando um espírito inferior se impõe a um médium, envolve-se nas comunicações que ele recebe. Ou seja, essa comunicação ela não é limpa. E nós sabemos que toda comunicação mediúnica ela deve ter o máximo de pureza, o máximo de limpeza. Que limpeza é essa? Que pureza é essa? É a falta de a ausência de interferências, tanto de espíritos obsessores quanto de característica da personalidade do médium, do desejo do médium. Que a comunicação seja uma comunicação para que o espírito comunicante expresse o seu sentimento, as suas necessidades, os seus medos, os seus anseios, e que dali possa acontecer um diálogo e promover uma cura, promover toda uma proposta de esclarecimento para aquele espírito que está vindo comunicar-se. Então, quando o médium ele está sob a influência de um espírito obsessor, esse espírito ele não está interessado em se curar, ele não está interessado em receber ajuda ou esclarecimento. Ele está interessado em controlar o médium. E como isso acontece? Isso acontece no nosso cotidiano, né? Isso acontece no nosso cotidiano e o médium, no caso do médium, ele acaba levando esta influência para a sua comunicação na reunião mediúnica também. Se ele é envolvido nas atividades do dia a dia, ele acaba também sendo envolvido nas reuniões mediúnicas que ele participa. Porque é interessante destacar que o médium ele não é médium somente na reunião mediúnica. Ele é médium durante toda a sua existência, principalmente nas suas atividades do cotidiano.
Então, é aquela sugestão, né? Chegue lá e fale aquilo a seu colega. O médium ele tem consciência que ele está recebendo essa influência. Então, o médium tem que buscar afastar-se desta influência, porque toda a influência que nos coloca diante de um embate, de violência, de discussão, não é uma influência dada por espíritos bons. Então, o médium tem que ter esta consciência e afastar-se dessas sugestões. É interessante que ele traz porque normalmente nós somos envolvidos, porque normalmente nós somos influenciados, porque são sugestões que interessam a gente, que a gente gosta de receber. Então é aquele colega do trabalho que falou algo para a gente que a gente não gostou, que magoou, né, que feriu o nosso ego, e aí a gente fica com aquilo na cabeça e se conecta com estes irmãos, que normalmente são irmãos irresponsáveis, muitas vezes não têm nenhuma ligação conosco. Eles simplesmente são irresponsáveis, oportunos, eles querem atrasar o desenvolvimento da humanidade e principalmente o desenvolvimento do médium, que é um agente importante para o desenvolvimento da humanidade, porque o médium promove comunicações que transformam-se em processos de curas, né, de libertação. Então, normalmente são sugestões, eu estou chateada com meu colega do trabalho, então fico com aquele pensamento recorrente, não busco a prece, não busco a meditação para poder deixar fluir essa chateação. Se chatear é normal, todo mundo fica chateado, mas não é legal manter-se na vibração da chateação. Então, se a gente fica com aquele pensamento recorrente, magoado, chateado, porque o outro falou alguma coisa pra gente que a gente não gostou, o que é que acontece? Eles vêm dentro desse campo e dizem, é verdade, é um absurdo. Por que ele fez isso com você? Você é uma pessoa tão boa, você é uma pessoa tão honesta, você é uma pessoa tão certa. Amanhã, quando você chegar, chame ele num cantinho e diga poucas e boas a ele, porque ele merece ouvir isso. Né? Essas sugestões a gente acaba aceitando, porque de alguma forma interessa a nós estas sugestões. Então, por isso que a importância da prece, da oração e do autoconhecimento, para que a gente possa perceber que aquela chateação que eu estou tendo do meu colega de trabalho é uma chateação real? Ele me ofendeu, ele me magoou? Sim, mas que nós não temos controle sobre a escolha dele, sobre o desejo dele me magoar, mas eu tenho controle sobre a escolha de eu não me sentir ofendida pela chateação dele. Então, Kardec destaca que é simples por conta desse envolvimento com as nossas necessidades do cotidiano, né? com as experiências do cotidiano. Eles exploram as nossas personalidades e os nossos comportamentos. Então, neste caso, eles exploram a personalidade do médium e o comportamento do médium. É uma necessidade de vigilância, né? Nós devemos o tempo todo ficarmos vigilantes para podermos identificar estas sugestões e falar não, não. Essa sugestão não é legal, não é bacana, estou aprendendo lá no meu grupo que participo, que estas sugestões desequilibram o meu campo e atrai para junto de mim espíritos que não desejam a paz, a esperança, o equilíbrio, a evolução. E eu trouxe uma curiosidade, né? Ele diz, é interessante, nem sempre é praticado pelos espíritos malévolos, né? A obsessão simples nem sempre é praticada pelos espíritos malévolos. Como eu falei, normalmente elas são praticadas por aqueles espíritos irresponsáveis, que não estão nem aí, né? Não tem intensidade no mal, mas também não tem compromisso com o bem. A gente precisa ter essa atenção para a gente não pensar, ai meu Deus, eu estou recebendo esta influência, essa sugestão, eu sou médio compatível com o mal. Não, necessariamente não. Né? Você recebeu a influência porque você tem um canal de percepção expandido que alcança as influências dele, as sugestões dele, mas você tem um livre-arbítrio para
dizer, não, esta influência não é compatível com o que eu penso, com o que eu quero, com o que a doutrina ensina. O médium, né? Sobretudo aqueles que têm alto grau de percepção, Kardec diz que o médium, aquele mais desenvolvido, que tem a mediunidade mais desenvolvida, eles normalmente percebem essas influências. Justamente esses espíritos, eles não têm muita preocupação de se esconderem, não. Eles se apresentam, influenciam, como ele está mexendo ali no desejo, no comportamento, na personalidade do médium, eles não se preocupam muito em se esconderem. Então, Kardec chama a atenção que aqueles médiuns iniciantes, normalmente eles não percebem, né? Eles ainda não têm essa habilidade, mas aqueles médiuns que já têm um desenvolvimento maior, eles percebem sim a influência que eles estão recebendo. Então, cabe aí a responsabilidade do médium não dar passagem para estas influências, não dar espaço para essas influências. Ele sabe que está lidando com um espírito mentiroso e enganador. É interessante a gente perceber que essa permissão ou não que o médium dá para este espírito que está obsediando, que está tentando dominar a sua mente, controlando ali, tentando controlar seus desejos, seus pensamentos, suas atitudes, esta permissão ela tem muito a ver, está muito relacionada com outro tipo de obsessão que nós vamos estudar agora, né? Nós vamos perceber que à medida que nós vamos dando espaço para estes irmãos, eles vão se criando, né? Eles vão se fortalecendo e com isso as suas influências, as suas sugestões vão se tornando mais fortes e de fato eles vão conseguindo o controle da nossa mente, né? Das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Ele também destaca que dentro da obsessão simples pode-se identificar as pancadas, os ruídos, aquilo também pode ser considerado uma obsessão simples. E aí nós vamos para a questão 239, que ele chama a atenção da fascinação, que aí ele diz, logo de início, que tem consequências muito mais graves, né? Ou seja, aquelas permissões que nós vamos dando o tempo todo para aqueles irmãos vão se desenvolvendo e se tornando, né, um elemento de controle sobre nós, de forma muito mais forte, né, de forma que fica difícil da gente se desvencilhar. Isso é muito importante, transformando-se numa ilusão, ou seja, a gente já começa a nossa mente já começa a ficar misturada com a mente do espírito comunicante e a gente começa a não perceber as diferenças dos nossos desejos, das nossas intencionalidades com os desejos do espírito comunicante, do espírito obsessor. E isso é muito grave, porque isso pode nos levar à loucura, pode nos levar a transtornos, a desequilíbrios psíquicos, emocionais, físicos. Ele diz também que pode levar a constrangimento, né? O médium começa a dar uma passagem, a provocar uma comunicação que não faz sentido nenhum, mas na cabeça do médium faz todo sentido, tem toda uma virtude, toda uma pureza, quando na verdade não é o que acontece. Normalmente são praticados por espíritos malévolos, espíritos que desejam enganar-nos, né? Espíritos que se satisfazem com o mal, em fazer o mal. São espíritos hipócritas. Kardec utiliza essas palavras. Ele diz que o médium fascinado não acredita que está sendo enganado, né? Essa influência paralisa a capacidade do médium de julgar as suas comunicações. Então, muitas vezes chega para o médium uma comunicação totalmente fora do objetivo da doutrina e o médium dá esta passagem, desta comunicação, acreditando que está fazendo uma coisa maravilhosa, porque o espírito está dizendo a ele que é maravilhoso e que precisa,
né? Kardec destaca que normalmente essa compatibilidade de ideias entre o médium e o espírito não permite, né, o médium avaliar o conteúdo da sua comunicação. Normalmente julga de acordo com o pensamento do espírito que o está dominando, podendo levar o médium a situações ridículas, comprometedoras e até perigosas. E Kardec explica que normalmente acontece, esse tipo de influência acontece, como eu já falei anteriormente, não acontece assim do nada, por acaso, de imediato, o espírito já está nesse estágio de fascinação, não. Né? Os espíritos, eles vêm plantando, eles vêm utilizando aqueles espíritos irresponsáveis, né? Aqueles espíritos oportunistas, eles vêm utilizando para ficar plantando no médium este controle até chegar num ponto em que eles conseguem interferir no trabalho do médium de forma mais forte, e com isso o médium tem dificuldade de desvencilhar-se. E é interessante também perceber que está relacionado também muito com o respaldo moral, né, do médium, e também com a personalidade do médium. Ele diz que normalmente é a personalidade do médium que pode receber uma influência nesse estágio, normalmente são os médios vaidosos, são os médios que acham, né, que tem uma missão no mundo, que a sua mediunidade é mais desenvolvida para aquele trabalho, para aquela casa, aquele médium que gosta de receber elogios, né, que tem essa necessidade de elogios, aquele médium que normalmente tem dificuldade em aceitar qualquer crítica acerca da sua comunicação, aquele médium que não estuda, né, que não busca o autoconhecimento, que não medita, que não ora, normalmente ele chama atenção. Quem são esses médios? Ele diz que ele traz uma informação importante também. Assim como as comunicações são diferentes, os espíritos que obsediam na obsessão simples e na fascinação são espíritos diferentes, como eu destaquei. Os espíritos na obsessão simples são espíritos oportunistas, irresponsáveis, muitas vezes não desejam mal, mas não estão nem aí, não estão nem um pouco preocupados com a evolução da humanidade. E os espíritos da fascinação não, eles já passam, são espíritos, olha o que Kardec diz, ardilosos, hipócritas, produz informações falsas, fazendo-se passar por um espírito cheio de virtude e de conhecimento para enganar o médium. E aí ele passa para a outra fase, né, do estágio da obsessão, que é uma fase mais grave ainda, que é o estágio da fascinação, que é a subjugação. Segundo Kardec, a subjugação é o constrangimento que paralisa a vontade daquele que sofre e faz agir o seu mau desejo. Ou seja, o médium ele já não tem nenhuma possibilidade de se desvencilhar destas sugestões. O controle do espírito obsessor é tão grande que o médium ele precisa de ajuda, de muito ajuda, de um tratamento espiritual, de um tratamento psicológico, de toda uma rede de apoio, de afeto, para que ele possa se desvencilhar destas sugestões. Muitas vezes até nem consegue, porque a influência chega a um estágio muito alto, muito grave, né? O obsediado fica verdadeiramente sobre o jugo, o controle do espírito obsessor. A subjugação ela pode ser moral, é uma espécie de fascinação no campo moral, né? Aquele controle total dos pensamentos, das atitudes do médium, né? O médium faz tudo, pratica tudo de acordo com a vontade daquele espírito. A sua moral, seus valores, seus princípios estão todos relacionados de acordo com a vontade do espírito que está obsediando. E a subjugação corporal, os espíritos atuam sobre os órgãos materiais e provocam movimentos involuntários, provocando tiques, manias, né? Normalmente, ele diz, no interesse de escrever, aqueles médicos que ficam escrevendo o tempo todo,
né? Chegando a desenvolver até tique, escrevendo até mesmo sem uma caneta. Ele chama atenção. É um desejo incontrolável. E ele traz uma informação também que é importante para nós, que no passado esse estágio de possessão, esse estágio de subjugação era chamado de possessão. Mas a doutrina espírita não adota esse termo, porque possessão dá uma ideia de que o espírito não possui o outro sem nenhum controle, e a gente sabe que não. A gente sabe que se chega ao estágio da subjugação, é porque iniciou o estágio da obsessão simples, passou para a fascinação até chegar à subjugação, ou seja, aos poucos o espírito obsessor foi recebendo, né, foi tendo esta autorização do médium. Por isso a importância da vigilância. E aí ele chama a atenção, eu já disse isso anteriormente, mas ele chama a atenção que reconhece-se a obsessão pelas seguintes características. A persistência que um espírito tem de se comunicar, não é natural só um espírito se comunicar, é necessário também que o médium amplie, né, sua rede de atendimento aos irmãos em necessidade. A ilusão, né, eles interferem na inteligência do médium, provocando ali um controle absoluto dos seus pensamentos. A crença na infalibilidade, ou seja, o médium se acha infalível, importante, né? O médium acredita que está trazendo informação importantíssima para casa, para aquela comunicação mediúnica ou para as pessoas que participam da reunião mediúnica. Confiança nos elogios, o médium necessita de elogio, né? Ele tem necessidade que ele seja o destaque daquela casa ou daquela reunião. Normalmente ele se afasta daqueles que de alguma forma trazem algum questionamento sobre as suas comunicações, normalmente questionamentos proveitosos. Os espíritos tratam de afastá-lo para que ele não possa refletir sobre as suas comunicações, né? Necessidade incessante de escrever, constrangimento físico e desordem, né, provocando algumas desordens ao redor do médium. E aí eu trago como interessante que é a faculdade mediúnica que provoca essas desordens. Kardec faz essa pergunta. É a faculdade mediúnica que provoca essas desordens? E aí ele responde que não, né? A mediunidade, a faculdade mediúnica é um meio, né? É simplesmente um meio para as manifestações. Mas o que provoca estas desordens, que provoca a obsessão, é a vontade do médium, são as escolhas, os pensamentos, as atitudes do médium que vão permitindo com que ele seja influenciado por espíritos malévolos, né? Nós sabemos que nós estamos aqui com um objetivo de crescermos, de evoluir, e que devemos o tempo todo ficar atentos, né? Nós devemos ficar atentos a nossas atitudes, aos nossos pensamentos, para que a gente esteja em conformidade com os ensinamentos do Cristo, com os ensinamentos que os bons espíritos trazem para nós, para que a nossa caminhada seja uma caminhada voltada para o reino de Deus, seja voltada para a paz, para a justiça, para a esperança, para o crescimento intelectual, moral e físico da humanidade, da terra, né? É interessante a gente sempre lembrar dessa preciosa informação. Como eu já falei, ele diz também nos itens finais que todos nós somos suscetíveis às influências, né, ostensivas ou não, ou até mesmo aqueles que não creem, ou seja, todo ser humano encarnado, todo espírito encarnado aqui na Terra é suscetível a esse processo de obsessão. E normalmente no caso dos médios, quem são mais suscetíveis são aqueles médios orgulhosos, vaidosos, né, intransigentes, que se julgam instrumentos exclusivos dos espíritos superiores. Esses médios normalmente são alvos desses espíritos maléficos. E aí, para finalizar, ele traz as causas da obsessão. Ele diz que as causas da obsessão variam de acordo com o caráter do médium, como eu já falei.
Toda a permissão que o médium dá está respaldada de acordo com a sua moral, com seu estilo de vida, com seus pensamentos em relação à vida, a Deus, ao irmão, à sociedade, ao planeta. E ele chama a atenção também que os processos de vingança, ou seja, todos os embates que nós temos, normalmente geram aborrecimento, né? E por isso que nós devemos sempre trabalhar o perdão, a desculpa com o outro, para que nós não possamos levar isso conosco e quando chegar lá, a gente se achar no direito de vir cobrar o outro aquela chateação que provocou na gente, né? De querer que o outro pague aquela ofensa, aquela chateação, aquele mal que fez a nós. Então, os processos de vingança normalmente são os causadores da obsessão. Ele diz também que a ignorância, a vontade de fazer o mal de alguns médios também provocam a obsessão, esse desejo em fazer o mal. Esses médios, eles têm inveja do bem, eles não querem o desenvolvimento da humanidade. E, por fim, a ausência de trabalho, ou seja, o médium que não estuda, o médium que não trabalha, o médium que não se envolve em nenhuma atividade que promove o bem-estar dele e dos outros, ele também se torna um alvo fácil para estes processos de obsessão. Então, meus irmãos, fica aqui, né, esse breve trabalho, estudo sobre a obsessão. Está longe de alcançar todas as lições que este capítulo traz. Eu recomendo a vocês a leitura do capítulo, recomendo a vocês que continuem nos acompanhando aqui nesse estudo, para que possamos cada vez mais aprender sobre as influências, as comunicações e com isso promover trabalhos mediúnicos com mais qualidade, com mais responsabilidade. Então vamos finalizando, agradecendo mais uma vez ao Divino Mestre Jesus pela sua presença aqui conosco, pela sua alegria, pelo seu amor, pela sua paz e especialmente agradecendo a atenção de todos e todas por nos acompanhar aqui nesse trabalho. Até a próxima semana, que será com um novo colaborador da nossa casa e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigada.